Amém. Boa noite, amigos. Tudo bem com vocês? Que bom. Se não tiver, espero que fique o quanto antes. Bom, sentados mesmo. Pedir para vocês abrirem as suas Bíblias no capítulo 14 de Mateus. Capítulo 14, a gente vai ler uma passagem bem conhecida por vocês. Já está aqui na tela. A gente vai ler do verso 22 até o verso 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." E respondeu ele: "Vem." Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco começaram a adorar, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Só até aqui. Vamos orar. Com a sua cabeça, sentados, fale com Deus. Não me deixe orar sozinho. Senhor, nós queremos primeiramente te agradecer, porque anteriormente o Senhor usou os seus ministros, as pessoas que estiveram aqui em cima, usaram para poder falar com os teus jovens, com a tua igreja. E de igual forma que o Senhor me use, eu quero esvaziar de qualquer conceito, pensamento, opinião minha, para que aqui seja feita a tua vontade e que a tua palavra seja pregada aos teus jovens. Eu não os conheço no coração, no íntimo, mas eu sei e confio que o Senhor quer tratar de tal forma que esses jovens possam sair daqui diferentes. É o que eu te peço, Senhor, e eu já te agradeço, porque o Senhor sempre nos ouve. Amém. Passagem super conhecida. A gente lê, relê, fala na célula, e fala na faculdade, comenta sobre isso. E antes da gente, de fato, entrar ali no que eu trouxe para vocês, eu queria lembrar de algumas coisas que antecederam até a gente chegar, por exemplo, nesse milagre. Os discípulos acabaram de ver um milagre. Eles estavam na primeira multiplicação dos pães. Eu não sei vocês, mas se eu estou nesse milagre, eu vou para minha casa chocado. Saio contando para todo mundo. Rapaz, sabia que tinha 5 pães, 2 peixes, aí Jesus foi lá e alimentou 5.000 pessoas? Como? Também não sei. Porque milagre não explica, né? A gente vive. Ah, mas e foi como a matemática disso? Sei lá. Nem importa também. Aconteceu. Só sei que foi assim. É um personagem antigo que vocês nem conhecem, que falava: não sei, só sei que foi assim. E os discípulos tinham acabado de viver isso. Em seguida, Jesus
Diz assim, poucas vezes você vai ver Jesus insistindo em algumas coisas com os discípulos, a ponto de que eles refutam e falam, não, Senhor, não faz, vai e faz. E esse é um dos casos, porque a gente viu aqui, Jesus insistiu. Algumas versões vão falar assim, que ele compeliu, que ele ordenou, ou que ele fez com que os discípulos fossem adiante, porque ele ia se despedir da multidão. E aí eu imagino, eu não sei se vocês já pensaram nisso, que eles não queriam ir porque eles já tinham em mente. Vou fazer uma pergunta. Se a gente olha para o céu, a gente consegue às vezes saber quando vai chover, não consegue? A gente olha e fala, xiii, aí cai chuva, hein? Xiii, o tempo está ruim hoje. A mesma coisa naquela época. Os discípulos com certeza já olhavam e falavam, rapaz, não está bom para andar de barco não. E sem Jesus no barco, pior ainda. Aí ficava nessa. E Jesus falou, vai, que eu preciso ficar. Eu preciso que vocês entrem no barco e vão. Só vão. E mesmo relutando, os discípulos foram. E aí aqui a gente vê, na passagem, que os ventos eram contrários, não era um vento a favor. Eu não sei vocês, se vocês já tiveram a experiência de andar, caminhar, e tem um vento contrário, muito forte. Às vezes é difícil você andar. Imagina para um barco, à deriva, no mar da Galileia, ali, indo para certo lugar e o vento começa a ir contra. E aí chuva caindo, tempestade caindo. Alguém já andou de barco? Já fez um cruzeiro aqui, alguma coisa? Foi? Choveu no dia? Graças a Deus. Né? Mas se chove, já dá aquele frio na barriga e fala, meu Deus do céu. E você olha as ondas assim, daquele jeito. E esse era o cenário que os discípulos estavam vivendo ali. E provavelmente, como eu disse, o medo já existia. Não precisou entrar no barco para existir o medo. Já havia o medo antes de entrar no barco. De falar, Jesus, vamos com a gente. Ele, não posso, vai vocês. Não, vamos com a... Não posso, vocês têm que ir. E aí, um outro dado interessante, um ponto interessante que a gente precisa se atentar aqui, é que eles saíram, e algumas versões vai falar ao final da tarde, ao entardecer. E aí, ao entardecer, a gente pensa, 6 horas da tarde, né? Às 6:30, por aí, o sol já está indo embora. Mais ou menos isso. Sabe que hora que Jesus aparece para eles? Vocês já pensaram nisso? Algumas versões vão falar assim, a maioria delas vão falar que ele aparece na 4ª vigília da noite. Para os judeus, a vigília, a noite era dividido em 4 vigílias. A primeira vigília da noite começava às 6 da tarde e ia até às 9. A outra, das 9 à meia-noite. A outra, da meia-noite às 3. E a última, das 3 às 6. E a Bíblia fala que ele apareceu na 4ª vigília, por volta da 4ª vigília. Então, se a gente fizer uma conta rápida e uma dedução, eles estavam ali, minimamente, umas 8 horas, tentando chegar do outro lado, lutando pelas suas vidas para que eles pudessem chegar em terra firme. Então já fazia horas que eles estavam sem Jesus ali, sem saber notícias dele, e no meio do nada. E quando eu falo no meio do nada, um outro ponto que você precisa saber é que o Mar da Galileia não é enorme. Ele até uma época foi considerado um lago. Mas ele é grande, ele tem uma boa extensão. E quando a Bíblia fala que eles estavam no meio, só para vocês terem uma ideia, eles estavam a 6 quilômetros de distância de onde eles partiram. O que é 6 quilômetros, Felipe? Não sei. Todo mundo conhece o Shopping Metrópole aqui de São Bernardo? Conhece? É como se você saísse daqui, da Igreja do Evangelho Quadrangular Alves Dias, e fosse a pé até o Metrópole. Essa era a distância que eles estavam de onde Jesus ficou até onde eles estavam. E aí, você pensa, era só voltar. Para voltar, dava mais trabalho. Viu? Imagina, para voltar 6, eles já deviam estar pertos para chegarem, digamos assim, se tudo tivesse a favor. E aí eles estavam muito longe.
E a experiência devia ser muito desagradável. Às 3 da manhã, você olhar para um lado e um breu. Olha para o outro, breu. Para frente, um breu. Aí eu olho para trás, pior ainda. E olhar para cima e chuva que Deus dá. E um vento, mas um vento de desarrumar cabelo, viu? E aí, de repente, no meio do nada, eles olham assim e vê um homem. E aí, eu, Felipe, se eu estou nesse barco, eu começo a orar para Deus me tirar dali na hora. Falar, rapaz, no meio do nada, em cima de um mar, alguém. E aí o que eles falam? É um? Eu também acharia que era um fantasma. E uma curiosidade é que eles não falam é um fantasma, é um fantasma. Tinha uma tradição de alguns judeus, muitos judeus acreditavam nessa, não é uma tradição, mas acreditavam nisso, que quando alguém morria, o espírito, o fantasma dessa pessoa, durante um tempo habitava o lugar próximo de onde ele tinha findado a vida. E essa era a única justificativa para eles. Que eles olharam. Eu pergunto para vocês, qual seria a sua justificativa se você tivesse num cruzeiro hoje, e aí fosse lá no deck assim, ou fosse dar uma de Rose, e aí olhasse, rapaz, tem um homem andando aqui no meio do oceano. Que isso? Você ia achar que é coisa da tua cabeça. E a mesma coisa para eles. Os discípulos também eram seres humanos. Vamos lembrar disso. Então, eles tentam explicar. É um fantasma. Vamos sair daqui, a coisa ficou feia. Vai dar ruim, a gente vai morrer hoje. E aí, o que Jesus fala? Ele fala uma coisa muito interessante, que é um discurso de Jesus que a gente vê várias vezes. Várias vezes num ambiente de medo, num ambiente onde o caos se instaura. Jesus chega, e eu já preguei um tempo aqui sobre quando Jesus entra e ele fala, paz seja convosco. E nesse caso, muito parecido com o que Jesus fala em uma outra passagem, ele fala assim, não tema, ou não tenham medo, coragem, amigos, sou eu. E aí, provavelmente, eles já conheciam a voz. Além de conhecer a voz, quando Jesus fala, sou eu vou ler, é melhor eu ler e vocês vão entender. Êxodo capítulo 3, verso 14, Deus está tendo uma conversa ali com Moisés. E aí ele fala assim, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou. E se você buscar nas traduções, esse mesmo eu sou que tem aqui, que é o nome de Deus, é esse que Jesus fala. Sou eu sou. Nesse momento, Jesus demonstra a divindade dele também. É o que a gente chama de teofania. É uma palavra bonita, né? Teofania. É onde Jesus se revela como Deus, justamente para poder acalmar os discípulos e eles entenderem, de fato sou eu. E aí Pedro, que é um cara que a gente vai conversar um pouco sobre ele, Pedro fala assim, é? É o Senhor mesmo? Então se é o Senhor, eu também ando aqui. Se for Jesus, eu tenho certeza que Ele deixa eu chegar até Ele. E aí Jesus olha para o lado, olha para o outro e fala, eu estou andando. Você também. Então, vem. Aí Pedro, beleza, eu vou. Quem teria coragem, que nem Pedro, de falar, eu vou. Eu piso nesse mar aqui, saio andando e ninguém me segura mais. Alguém teria? Eu, desculpa, não teria. Felipe, mas você não tem fé. Tenho, mas sendo bem sincero, nesse momento, ficaria com muito medo. Muito medo.
E aí o que acontece com Pedro? Ele sai do barco. E ele faz o quê? Eu sei que vocês estão cansados, mas ajuda o tio aqui. Ele faz o quê quando sai do barco? Ao encontro de quem? E aí, de repente, ele está ali andando. 1 passo, 2, não sei quantos passos ele deu, não sei qual era a distância, mas devia ter uma distância considerável. E aí ele falou, estou andando, legal, bacana, estou andando. Estou bem, ó. E aí olhando para Jesus, e olhando. Aí, de repente, veio um pensamento na cabeça de Pedro e falou assim, eu estou andando, estou. Sobre as águas. Jesus. E está chovendo. E está ventando. Ai, meu Deus. O que eu estou fazendo aqui? Aí o barco já está lá. E Jesus está lá. E aí eu estou no meio. Ai, o que eu faço? Se eu voltar, eu tenho que andar. Se eu ir, eu tenho que andar. E aí ele começa... O quê? E aí ele vai afundando, afundando. E ele faz algo... Esses dias eu vi uma pregação que também era sobre essa passagem, e o pastor fala assim, talvez essa seja a oração de um ser humano mais rápida registrada aqui na Bíblia, porque não dá muito tempo. Ele fala, Senhor, me salva! E aí Jesus imediatamente estende os braços, a mão, e o toma de volta. E sabe o que é interessante nisso tudo, e a gente passa batido? É que quando ele volta andando para o barco de novo. Então, a gente pode falar que Pedro andou 2 vezes sobre as águas, olha aí. Na ida, afundou, mas na volta também voltou andando. E a gente passa batido por isso. E falando sobre Pedro, a gente tem, eu não separei lições, mas a gente tem algumas lições para aprender com a fé de Pedro. Por isso que o título, Uma Fé Inabalável. A gente começa vendo Pedro como um pescador. E justamente por isso, talvez Pedro tivesse com muito medo de entrar no barco. Porque um dos medos de quem pesca, o primeiro é ir pescar e não pescar nada. Esse é o primeiro medo. O segundo é morrer afogado. E aí ele vê chuva, vento forte. Jesus não vai dar bom, a gente vai morrer, certeza. Daqui a gente não sai. E então, era um medo iminente dele. Mas ainda assim, com todo esse medo, desde o início ali, que ele estava em terra firme, no barco, ele ainda teve fé para olhar. Se é Jesus, eu tenho fé que eu também consigo andar sobre as águas. E o interessante é que a gente vem de um exercício de fé, alguns versos antes, como eu tinha dito, sobre a multiplicação. Jesus tinha acabado de multiplicar pão e peixe, alimentar 5.000 homens, né? Fora as outras pessoas que tinham, porque 5.000 homens, aí tem a esposa, aí tem os filhos, aí tem... Ele tinha acabado de alimentar uma multidão e fazer um baita milagre. E aí ele sai desse milagre para mais um outro milagre. Em Marcos, o interessante, quando Jesus fala assim, vão que eu preciso ficar, e aí a gente vê que Jesus vai orar, fica com isso registrado. No Evangelho de Marcos, sempre que Jesus, não são muitas vezes que isso está registrado no Evangelho de Marcos, mas das poucas vezes, porque é um evangelho curto, que Jesus fala assim, gente, vão indo, eu vou orar. Algo, se é que eu posso falar assim, algo muito louco está para acontecer. Algo assim, fora do normal está para acontecer. Já era corriqueiro, Jesus falava, eu vou orar. Fica para lá que eu preciso me retirar. Era certeza que algo inesperado aconteceria. E além de tudo isso, também é uma certeza que, depois que Jesus orava, se retirava para orar, ele voltava e revelava algo sobre a sua missão na terra, revelava algo sobre a sua identidade como Deus, não como homem, mas como Deus. E nesse caso é a mesma coisa. Jesus se retira,
ora, e quando ele volta, ele fala: não tenham medo, não tenham medo, eu sou. E aí esse mesmo eu sou vira para Pedro e fala: vem. E Pedro vai. E aí, o legal disso tudo é que a gente sempre quer viver milagre, né? Quem quer viver um milagre? Eu quero um dia contar que eu vivi um milagre. Ai, que bom que deve ser viver um milagre. Mas, para que a gente consiga viver um milagre, eu já devo ter comentado isso, a gente sempre precisa dar o primeiro passo. Jesus sempre vai te pedir algo. Ele sempre vai dar um comando para você. Tira a pedra, vem, anda, lava o teu rosto, faça algo. E ele fala a mesma coisa para Pedro, quando existe esse milagre: vem. Que Pedro também podia falar: pensando bem, não vou não. Eu achei que você não ia me chamar, deixa pra lá, não vou ficar aqui, tá de boa, pode vir, seja quem for. Mas não, ele vai. E aí, só quem sai do barco, de fato vive um milagre. Quem saiu do barco e arriscou e colocou a tua fé como uma fé inabalável, viveu um milagre. A gente tem Jesus que andou sobre as águas, e a gente tem Pedro também que andou sobre as águas. Talvez pudesse, se a história fosse outra, só Jesus. Mas pela fé inabalável de Pedro, a gente consegue ver o milagre se manifestando na vida dele através de Jesus. E uma pergunta que eu quero fazer para vocês hoje. Como eu disse, os discípulos estavam com medo. Pedro estava com medo. E Pedro, talvez ali por ser o tiozão da galera, que cuidava de todo mundo, estava mais preocupado. Falando: Jesus, não vai dar, eu estou com medo, eu conheço, eu ando de barco nesse mar da Galileia, faz tempo, isso aí não vai dar certo. E o medo dele era esse. E a minha pergunta para você: qual que é o seu medo hoje? Qual que é o medo atual que você tem? O que te impede de viver de fato um milagre? O que bloqueia, sabe, aquela parede de bloqueio que distancia você de Jesus e o milagre que Ele está para te oferecer? E aí você não precisa me responder, é uma coisa que você precisa começar a pensar. E aí eu coloco mais outra pergunta, porque o que os discípulos viram quando eles estavam no barco? Eles viram Jesus. Eles viram Jesus. O problema é como eles enxergaram. Porque eles poderiam olhar e falar: certeza que é Jesus. Certeza, vamos lá, Jesus, chega aí. É só Jesus para andar em cima das águas. Sabe por quê? Em Jó, capítulo 9, no verso 8, vai falar assim: só Ele estende os céus e marcha sobre as ondas do mar. Isso era conhecido. Então era muito fácil para eles, fácil entre aspas, viraram falando: Jesus, cara, Jesus, quem outro que vai andar no meio da tempestade sobre as águas? Não tem. Chega aí, amigo. Não. Eles viram Jesus, mas a lente que eles utilizaram era uma lente de medo, uma lente de aprisionamento que não deixavam eles viverem o milagre que Jesus tinha disponível. Então, como eles viram Jesus é muito importante. Viram como um fantasma. Ele pergunta: o que é aquilo ali? Às vezes, se tivesse algum míope, né? Fala: o que vocês estão vendo ali? É um fantasma. Nossa, estou vendo nada. Tá bom, vou acreditar em você. E aí, não era Jesus. Você falou que era um fantasma, meu. O que te impede de fato viver um milagre? De começar a enxergar Jesus como Jesus, não como um fantasma que de repente aparece na sua vida e você até se assusta. Nossa, nem vi que você estava aqui. Eu sou Jesus. Rapaz, isso é Jesus, prazer. Você precisa, e a gente precisa entender que
o momento que Deus opera um milagre na sua vida, é um momento de maior fragilidade sua. Onde você tem uma fragilidade, é onde Deus quer operar algum milagre. Qual milagre? Não sei, não me pergunte. Você pode perguntar para o pastor Davi, pastor Ivaldo, pastor Cássio. Isso é você e Deus. A Bíblia te ensina o que você tem que fazer. Os seus pastores te ensinam o que você tem que fazer. Os seus líderes te ensinam. E Jesus te ensina. Você, eu, somos negligentes. Aí a gente se pergunta, poxa, acontece na vida de todo mundo e não acontece na minha. Já pararam para pensar na conversa após tudo isso? Quando Jesus pisa no barco, o vento faz e para. Qual foi a conversa dos discípulos? Olharam para Pedro, você andou mesmo? Como que é? Hein? Fala aí, parece o chão mesmo ou parece que você estava voando? Aí Pedro, cara, não sei, vivi, é isso, foi muito louco. Fiquei com medo, achei que ia morrer, mas foi da hora. Faria de novo? Não sei. E aí a gente sempre fala de Pedro, que Pedro duvidou. Se você for ver, Pedro era o cara mais intenso possível. Alguns capítulos para frente, acho que 2 capítulos para frente, Jesus prediz a sua morte. E, aliás, Jesus está falando com seus discípulos um pouquinho antes, acho que no capítulo 16 mesmo, Jesus está ali falando na região de Cesareia de Filipe. E aí, ele pergunta para os seus discípulos, todo mundo fala que eu sou isso e aquilo outro, e vocês falam que eu sou o quê? E aí Pedro fala, que nem vocês cantaram aqui, tu és o Filho do Deus vivo. É isso que o Senhor é. E aí Pedro ganha uma estrelinha. Parabéns. É isso. Logo em seguida, Jesus prediz a sua morte. E aí Pedro faz o quê? Fala, não, Senhor, se depender de mim, você não morre nem hoje, nem amanhã, nem nunca. E Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Você fala, rapaz, o cara andou nas águas, o cara viu a multiplicação de pães, aí o cara teve uma revelação divina, aí ele pega e fala isso. Se você for ver em João, capítulo 13, não precisa colocar, capítulo 13, quando Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos, ele fala, não precisa lavar. Se você não lavar, se você não deixar eu lavar, você não tem parte comigo. Então lava o corpo todo. Que aí eu tenho mais do que parte contigo, porque eu preciso. Era o cara mais intenso. O cara que tinha a fé inabalável. E essa fé foi se moldando com o tempo. E onde a gente vai ver, de fato, que a fé de Pedro foi, de fato, estruturada como uma fé inabalável. Eu vou ler daqui a pouquinho com vocês. Vamos colocar já agora. João capítulo 21. Verso 15 ao 19. Eu vou ler aqui. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Ele disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, cuida dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? E aí Pedro ficou triste, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, cuida das minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que, quando você era mais jovem, você se vestia e ia para onde queria. Mas quando você for velho, você estenderá as mãos e outra pessoa o levará, o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro glorificaria a Deus. Então lhe disse, vem, siga-me.
Mais uma vez, Jesus falando: vem, me segue. E aqui a fé de Pedro começa a ser restaurada. A partir daqui, se você for ler Atos, você vai ver as coisas que aconteceram através da vida de Pedro. O que falta para essa fé inabalável? O que falta para você olhar e falar: Jesus, restaura a minha fé hoje, porque eu preciso ter uma fé inabalável, uma fé que consegue te olhar e te ver como Jesus, não como um fantasma, não como um ser completamente desconhecido na minha vida, não como um amuleto que eu uso quando eu quero e quando eu não quero eu desfaço, mas como Jesus, o Criador da sua vida, o Deus que te ama, o Deus que quer de fato operar um milagre na sua vida e na parte mais frágil do que você vive. Você precisa aprender, e nós precisamos aprender a cada dia estruturar a nossa fé, para que um dia o Senhor diga assim: me siga, vem, que é o convite que Ele te faz hoje. E você fala: eu vou. Quer saber? Eu vou. Aí todo mundo vai falar: você ficou doido, você ficou maluco, porque olha o caminho que você vai. Cara, tá chovendo, tempestade, vento, o barco já não está indo para o lugar certo, você quer andar nas águas? Vou. Você é maluco? Só vai. Para que finalmente você consiga dizer: eu tenho uma fé inabalável. E independente de circunstância, independente de vento, tempestade, de problema que eu tenho na minha vida, eu não vou ser abalado. A estrutura que o inimigo criou para me derrubar não importa, porque o que tem em mim é muito maior do que isso. Tenha uma fé inabalável. Começa a pedir para Deus hoje: Senhor, talvez eu esteja muito longe de falar, eu vou sair do barco e vou até o encontro, porque o caminho é assustador. Para mim é um caminho assustador. Mas Deus, se o Senhor está falando, eu vou. Eu vou, porque eu não posso rejeitar o pedido, o chamado, a convocação do Deus eu sou, daquele que te conhece, para que finalmente você chegue aqui e fala: eu confio no Senhor, eu confio em Deus, e por isso eu não serei abalado. Será que você pode falar? Eu não serei abalado, porque eu confio em Deus. Fala mais forte: eu não serei abalado, porque eu confio em Deus. Nós confiamos em Deus, nós confiamos em Deus. É o que você precisa entender hoje. A tua confiança não tem que estar em carros, não tem que estar em casas, em finanças, o meu trabalho. A sua fé, a tua confiança 110% precisa estar em Jesus Cristo, porque aí você vive o milagre, porque aí você olha para Jesus e o vê como autor e consumador, aquele que quer te dar salvação. Porque esse caminho não é um caminho para você se encher de soberba e falar: eu vivi um milagre. Não, é um caminho de salvação para a sua vida. Curva a sua cabeça, começa a orar e pedir: Senhor, eu não sei por onde começar, eu não sei qual caminho que eu tenho que seguir, para onde que eu preciso ir, mas hoje eu consigo ouvir a tua voz dizendo: vem, vem, filho, só vem. Mas está tudo tão complicado, está tudo tão difícil na minha vida. Larga a mão disso, eu quero você. E todos os meus problemas são pequenos diante da presença de Deus. Será que você pode cantar essa
essa canção com os olhos fechados, mas do fundo do teu coração, que essa música não seja só mais uma música que foi cantada aqui, mas que seja algo do íntimo, do teu ser. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Canta bem forte para Deus. Fala: Deus, eu confio em Ti. Confiando em nosso Deus e em seu, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Deus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Fique de pé, comece a cantar. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Então você vai profetizar na sua vida. Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Profetiza. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Profetiza na vida do teu irmão aí. Começa a falar: os seus inimigos cairão. Fala pro seu irmão: os seus inimigos cairão. Em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus. Senhor, nós confiamos em Ti. Nossa fé está hoje depositada em Ti, Jesus. E somente assim, a partir de agora, a minha fé, a nossa fé, não será abalada. Porque nós podemos Te ver como Jesus, aquele que quer salvar a nossa vida, aquele que se fez homem, sofreu, mas que para hoje eu pudesse ter salvação e para que hoje eu pudesse cantar. Eu não serei abalado porque eu confio em Deus. Ainda que os inimigos se levantem, eu sei que eles cairão, mas não pela minha força, não pela nossa força, mas pela força de Jesus que está em você hoje. Senhor, nós Te agradecemos, que até que o Senhor tem nos dado graça, nos enchido de alegria e falado diretamente com o nosso coração. Que essa noite não seja só mais uma noite, mas que seja algo que fique marcado no coração dos seus jovens.
Nesse momento eu despeço os seus jovens, que cada um vá para os seus lares abençoado, sendo guardado pelo Teu Espírito Santo, e que hoje seja um dia de mudança na vida dos Teus jovens, porque o Senhor os ama, o Senhor os quer bem, e quer que eles vivam milagres, coisas extraordinárias. E é o que eu desejo no meu coração, que os Teus jovens hoje tenham conseguido ouvir a Tua voz, Deus. Muito obrigado. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor Jesus, principalmente porque o Senhor sempre, sempre, sempre nos ouve. Amém. Aplauda ao Senhor. Obrigado, gente. Vão com Deus.